Oi, gente, eu sou a Ana Luísa. Eu sou a Ana Laura. Eu sou o Yuri. Eu sou o Pedro. Eu sou a Mirelle. E hoje nós vamos apresentar o nosso trabalho da disciplina de Imunologia e Patologia do professor Fabrício, do livro de Imunologia Celular e Molecular, capítulo 17. Agora, sobre os princípios gerais da imunologia do transplante. O transplante é um procedimento em que órgãos, tecidos ou células são transferidos de um indivíduo para o outro. Para substituir estruturas doentes, o principal desafio é a rejeição, que pode acontecer quando o sistema imunológico reconhece o órgão transplantador como estranho. Os transplantes podem ser classificados em autotransplante, quando o tecido vem do próprio indivíduo, isotransplante entre gêmeos idênticos, aloincertos entre pessoas diferentes da mesma espécie, e genotransplante entre espécies diferentes. A rejeição pode principalmente acontecer por causa das moléculas HLA responsável pela compatibilidade entre doador e receptor. Os linfócitos T e os anticorpos produzidos pelo linfócito B participam diretamente desse processo. Existem 3 tipos de rejeição: hiperaguda, aguda e crônica. Para evitar essas reações, são utilizados medicamentos imunossupressores e testes de compatibilidade antes do transplante. E agora eu vou falar algumas curiosidades sobre esse transplante. O primeiro transplante de órgãos com sucesso foi o transplante de rim, em 1954. O corpo pode rejeitar um órgão em 1 minuto ou até mesmo anos depois. O Brasil possui um dos maiores sistemas públicos de transplantes do mundo. Eu vou falar sobre as respostas imunológicas adaptativas aos aloenxertos, que são os transplantes feitos das mesmas espécies. A resposta imunológica adaptativa aos aloenxertos acontece quando o sistema imunológico do receptor identifica o órgão transplantado como estranho, por causa das diferenças genéticas entre doador e receptor, principalmente nas moléculas de MHC e HLA. Os linfócitos T são os principais responsáveis por essa rejeição, podendo reconhecer os antígenos do doador de forma direta ou indireta. Após esse reconhecimento, ocorre a ativação das células imunológicas, que é a produção de citocinas, inflamações que podem destruir esse enxerto. Os linfócitos B participam produzindo os anticorpos contra o órgão transplantado, causando danos nos vasos sanguíneos e ativação do complemento. Essa resposta pode gerar rejeição hiperaguda, aguda ou crônica, que nós vamos ver mais para frente. Para evitar esses processos, utilizam medicamentos imunossupressores que diminuem a atividade do sistema imunológico. Além disso, a resposta imunológica adaptativa aos aloenxertos depende do sistema de interação entre moléculas do receptor e do doador. Os linfócitos T têm um papel central nesse processo, pois conseguem reconhecer as diferenças nas moléculas HLA e MHC do doador e iniciar uma cascata de reações inflamatórias. Esse reconhecimento ele pode ocorrer de forma direta quando as células do receptor identificam células do doador, ou indireta, que é quando os fragmentos desse antígeno são apresentados por células apresentadoras de antígenos do receptor. Após essa ativação, ocorrem intensas produções de citocinas, como interleucinas e interfons, que utilizam a proliferação de mais células de defesa e aumentam a inflamação local. Como consequência, o tecido transplantado sofre uma infiltração de células inflamatórias, lesões vasculares e destruição progressiva das células do enxerto. Os linfócitos B também participam produzindo anticorpos específicos contra os antígenos do doador, ativando o sistema completo e agravando danos ao órgão transplantado. A gravidade da rejeição está relacionada ao grau de compatibilidade genética entre o doador e o receptor. Quanto menor a compatibilidade do HLA, maior a ativação imunológica e maior a chance de rejeição hiperaguda, aguda ou até mesmo crônica. Na rejeição hiperaguda, os anticorpos já existem. Eles destroem rapidamente o enxerto. Na aguda, eles predominam respostas celulares, mediadas por linfócitos T, e na lenta da função do órgão transplantado.
E para produzir essas complicações, são realizados testes de histocompatibilidade e utilizados no tratamento de imunossupressores contínuos. Medicamentos como corticoides, inibidores de calcineria e antiproliferantes diminuem a ativação dos linfócitos e ajudam a aceitação do enxerto. Entretanto, o imunossupressor prolongado pode aumentar a supersuscetibilidade da infecção e até doenças oportunistas, que causam algum tipo de neoplastia, exigindo monitoramento clínico constante. Atualmente, muitos estudos buscam desenvolver estratégias de tolerância imunológica, permitindo que o organismo aceite o enxerto com menos necessidade de imunossupressores. Essas pesquisas representam um avanço para o aumento à sobrevivência dos transplantes e melhora a qualidade de vida dos pacientes transplantados. O meu slide é sobre padrões e mecanismos de rejeição de enxerto. A rejeição de enxerto acontece quando o sistema imunológico do receptor reconhece o órgão transplantado como estranho e tenta destruí-lo. Isso ocorre principalmente por diferenças no antígeno HLA entre o doador e o receptor. Os principais tipos de rejeição são rejeição hiperaguda, rejeição aguda e rejeição crônica. A rejeição hiperaguda ocorre em minutos ou horas após o transplante. O organismo já possui anticorpos contra o enxerto, causando destruição rápida do órgão. A rejeição aguda acontece em duas semanas ou até mesmo dias. Os linfócitos T atacam as células do enxerto, causando inflamação e perda da função do órgão. Rejeição crônica surge ao longo de meses ou até anos. Provoca fibrose e dano progressivo no órgão transplantado. O mecanismo de rejeição envolve ação do linfócito T, produção de anticorpos e inflamação do tecido. Agora eu vou falar informações importantes do tema. O sistema imunológico funciona como uma defesa natural do corpo. Então, quando o organismo não reconhece o corpo, ele tenta eliminar ou expulsar de alguma forma. Quanto maior a compatibilidade genética entre o doador e o receptor, menor o risco de rejeição. Os medicamentos imunossupressores diminuem a atividade do sistema imunológico para proteger o órgão transplantado. Pacientes transplantados precisam de acompanhamento médico por toda a vida. Mesmo anos após o transplante, ainda ocorre a rejeição crônica. A rejeição pode afetar diversos transplantes, como o rim, o coração, o pulmão, a medula óssea, o fígado. Agora eu vou falar a conclusão. A rejeição de enxerto é uma resposta imunológica complexa que pode comprometer o sucesso do transplante. O avanço de exames de compatibilidade e medicamentos imunossupressores aumentou muito as chances de sobreviver a um transplante e a duração do órgão transplantado. Porque antigamente a gente não tinha essa facilidade como hoje dos remédios, ajudar a pessoa a viver uma vida estável e normal. O meu tema é prevenção e tratamento de rejeição de alloenxertos. O objetivo é evitar que o sistema imunológico reconheça o novo órgão como invasor. Pré-transplante, realização de testes de compatibilidade sanguínea e genética, tipagem HLA e prova cruzada, para garantir que o receptor não tenha anticorpos contra o doador. Fase inicial, uso de doses altas de medicamentos logo na cirurgia, como anticorpos monoclonais e corticoides, para bloquear a resposta imune imediata. Fase contínua, uso por toda a vida de uma combinação de medicamentos, geralmente tracolimo, micafonato e corticoides, em doses baixas, para manter a imunidade controlada. Tratamento, se houver uma rejeição. Se o corpo começar a atacar o órgão, a estratégia depende do tipo de resposta imune. Rejeição celular causada por linfócito T é a mais comum,
o tratamento padrão é feito com pulsoterapia de corticoides, altas doses na veia, ou anticorpos específicos para destruir essas células de defesa. Rejeição humoral, causada por anticorpos. O tratamento é mais complexo e envolve a remoção física desses anticorpos do sangue, combinada com medicamentos que bloqueiam a produção de novas defesas. Rejeição crônica, perda lenta ao longo de anos. Geralmente é irreversível. O foco muda para retardar o dano ao órgão e, se necessário, preparar o paciente para um novo transplante. Agora eu vou concluir o slide. O objetivo é impedir que o sistema imunológico ataque o órgão transplantado, reconhecendo como algo estranho. Antes do transplante, são feitos exames de compatibilidade entre doador e receptor, para diminuir o risco de rejeição. Logo após a cirurgia, são usados medicamentos mais fortes para evitar uma resposta imunológica imediata. Depois, o paciente precisa tomar medicamentos imunossupressores por toda a vida para manter o organismo controlado e proteger o órgão transplantado. Se ocorrer rejeição, o tratamento varia conforme o tipo. Na rejeição celular, que é a mais comum, utilizando-se altas doses de corticoides ou medicamentos específicos para reduzir a ação de células de defesa. Na rejeição humoral, causada por anticorpos, é necessário remover esses anticorpos do sangue e usar medicamentos para impedir que novos sejam produzidos. Já na rejeição crônica, que acontece de forma lenta ao longo de anos, geralmente não há cura. Por isso, busca-se retardar os danos ao órgão e, em alguns casos, preparar o paciente para um novo transplante. Agora eu vou falar sobre o transplante genogênico. O transplante genogênico é realizado entre espécies diferentes, sendo o exemplo mais estudado o uso de órgãos de porcos em humanos. Essa técnica surgiu como alternativa para diminuir a falta de órgãos para transplantes. Os porcos são utilizados porque possuem órgãos semelhantes aos humanos e podem ser modificados geneticamente. Porém, o maior desafio é a forte rejeição imunológica, causada pelo reconhecimento das células animais como estranhas pelos organismos humanos. Outro problema importante é o risco de transmissão de doenças entre espécies. Para reduzir esse risco, cientistas utilizam engenharia genética para tornar os órgãos mais compatíveis com o corpo humano. Apesar dos desafios, o xenotransplante representa uma esperança para o futuro da medicina e para a redução das filas de transplante. Agora eu vou falar algumas curiosidades sobre esse transplante. Os porcos são os animais mais estudados para doação de órgãos humanos. Em 2022, o paciente recebeu o primeiro coração de porco geneticamente modificado. Os órgãos do porco têm tamanho parecido com os órgãos humanos, por isso fica mais fácil dos cientistas adaptar ao corpo humano. Falar sobre a transfusão de sangue e os grupos ABO e RH. A transfusão de sangue, ela depende da compatibilidade dos grupos sanguíneos A, B e O e o RH. No sistema ABO são os tipos A, B, AB e O. E eles podem ser tanto positivos quanto os negativos, que são identificados pelo RH. Quando ocorre a transfusão incompatível, o sistema imunológico ataca as hemácias recebidas, causando graves reações, como febres e outras complicações. Então, por isso, são feitos testes de compatibilidade antes das transfusões, garantindo segurança aos pacientes. As transfusões sanguíneas, elas são um procedimento médico extremamente importante para salvar vidas em situações como acidentes graves, cirurgias, hemorragias, tratamentos contra o câncer e doenças que afetam o sangue, como anemia e a leucemia. Para que ela aconteça de forma segura, é fundamental conhecer o sistema sanguíneo ABO e RH, pois eles determinam a compatibilidade entre o doador e o receptor.
Quando o sangue incompatível ele é utilizado, o organismo pode desencadear uma resposta imunológica intensa, destruindo as hemácias recebidas e causando sérias complicações nos pacientes. Os grupos sanguíneos também do sistema ABO são classificados em A, B, AB e O, como eu disse anteriormente. E de acordo com os antígenos, eles presentes na superfície das hemácias, os anticorpos encontrados no plasma. Essa combinação ela é responsável por definir quem pode doar ou receber sangue de determinado grupo. Já o sistema RH identifica a presença ou a ausência do fator RH, classificando o sangue em positivo ou negativo. A combinação entre o sistema ABO e RH aumenta ainda mais a variabilidade dos tipos sanguíneos existentes. Os tipos sanguíneos O negativo, ele é conhecido como um doador universal, porque pode doar para qualquer pessoa em situação de emergência. Em contrapartida, o tipo AB positivo é chamado de receptor universal, pois consegue receber sangue de todos os tipos. E mesmo assim, os médicos sempre realizam testes de compatibilidade antes de qualquer transfusão para evitar o risco e garantir maior segurança dos pacientes. Além das transfusões, os grupos sanguíneos possuem grande importância durante a gravidez, que é quando a mãe possui o sangue RH negativo e o bebê RH positivo. Nesse caso, o organismo da mãe pode produzir anticorpos contra as hemácias do bebê, causando problemas de saúde, conhecidos como eritroblastos fetal. Atualmente, esse acompanhamento médico adequado pode ser prevenido com acompanhamento e aplicações de vacinas específicas durante a gestação. Os bancos de sangue, eles desempenham um papel essencial na saúde pública, sendo responsáveis pela coleta, armazenamento e distribuição do sangue. E antes de ser utilizado, o sangue pode passar por diversos exames laboratoriais para identificar doenças infecciosas como HIV, hepatite, sífilis e garantir maior proteção para quem irá recebê-lo. Por isso, a doação de sangue é considerada um ato de solidariedade e cidadania, capaz de salvar muitas vidas diariamente. A descoberta dos grupos sanguíneos pelo cientista Carl revolucionou a medicina moderna, tornando as transfusões mais seguras e reduzindo significativamente o número de mortes causadas pela incompatibilidade sanguínea. Atualmente, os estudos dos grupos ABO e RH continuam sendo fundamental para procedimentos médicos, pesquisas científicas e avanços na área da saúde. Eu vou falar sobre transplantes hematopoéticos de células-tronco. O transplante hematopoético de células-tronco, TCTH, também conhecido como transplante de medula óssea, é um tratamento usado para constituir células-tronco, doentes por células saudáveis capazes de formar novas células sanguíneas. Ele é indicado principalmente para doenças como leucemias, linfomas, mioloma múltiplo, anemia aplástica e algumas doenças genéticas e imunológicas. As células-tronco ficam na medula óssea e são responsáveis pela produção de glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas. Quando a medula é comprometida por doenças ou tratamentos intensivos, o transplante pode restaurar o funcionamento do sistema hematológico e imunológico. Os principais tipos de transplante são: autólogo, usa células do próprio paciente; alogênico, utiliza células de um doador compatível; haploidêntico, feito com um doador parcialmente compatível, como pais ou filhos; sangue do cordão umbilical. Usa células armazenadas em bancos especializados. O processo envolve avaliação médica e completa, quimioterapia intensiva e, às vezes, radioterapia. Infusão das células-tronco pela veia. Recuperação da medula óssea chamada enxertina.
Concluímos que a imunologia do transplante é uma área fundamental para a compreensão dos mecanismos de aceitação e rejeição de órgãos e tecidos transplantados. O estudo demonstra que o sistema imunológico reconhece tecidos transplantados como corpos estranhos, desencadeando respostas imunes que podem levar à rejeição de enxerto. Dessa forma, o conhecimento sobre os antígenos de histocompatibilidade, especialmente o sistema HLA, torna-se essencial para aumentar as chances de sucesso dos transplantes. Além disso, o capítulo evidencia a importância dos medicamentos imunossupressores no controle de resposta imunológica, contribuindo para a sobrevida do órgão transplantado e para a melhora de qualidade de vida do paciente. Também destaca os desafios relacionados aos transplantes genogênicos, transfusões sanguíneas e transplantes de células-tronco hematopoéticas, reforçando a necessidade de avanços científicos contínuos nessa área. Portanto, compreender os princípios da imunologia do transplante é indispensável para os profissionais da saúde, pois esse conhecimento auxilia na prevenção de complicações, no acompanhamento dos pacientes transplantados e no desenvolvimento de estratégias terapêuticas mais eficazes. O capítulo apresenta os princípios fundamentais da imunologia, destacando a importância do sistema imune na proteção do organismo contra agentes infecciosos e outras substâncias estranhas. A defesa imunológica ocorre por meio da atuação integrada da imunidade inata e da imunidade adaptativa. A imunidade inata representa a primeira linha de defesa do corpo, sendo rápida e inespecífica, atuando através das barreiras físicas, células fagocíticas, proteínas do complemento e mecanismos inflamatórios. Já a imunidade adaptativa é mais específica e eficiente, defendendo memória e imunologia e proporcionando proteção duradoura após o contato com determinados antígenos. O capítulo também evidencia o papel essencial dos linfócitos B e T nas respostas imunes. Os linfócitos B são respostas pela imunidade humoral, produzindo anticorpos capazes de neutralizar micro-organismos e auxiliar na sua eliminação. Os linfócitos T atuam na imunidade celular, auxiliando outras células do sistema imune e contribuindo células infectadas. Além disso, foram discutidas as funções das células apresentadas de antígenos, das citocinas e das quimiocinas, moléculas fundamentais na comunicação e coordenação das respostas imunológicas. Outro aspecto importante abordado é a capacidade do sistema imunológico de diferenciar estruturas próprias das não próprias. Mecanismo conhecido como autolerância. Essa característica é indispensável para evitar reações contra os tecidos do próprio organismo, prevenindo o desenvolvimento de doenças autoimunes. O texto também ressalta a importância da memória imunológica, responsável por representar mais rápidas e eficazes exposições futuras ou mais antígeno, sendo esse o princípio básico da vacinação. Além disso, o capítulo demonstra como a imunologia evoluiu ao longo da história,
passando de uma ciência descritiva para uma área essencial da medicina moderna. Os avanços científicos permitiram o desenvolvimento de vacinas, terapias imunológicas e tratamentos inovadores para doenças infecciosas, inflamatórias, autoimunes e câncer. Dessa forma, conclua-se que o sistema imunológico funciona de maneira integrada, organizada e altamente especializada, sendo indispensável para a manutenção da saúde e da defesa do organismo.